Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Boa tarde para quem estiver ouvindo esse devocional na tarde. Boa noite para quem estiver ouvindo à noite. Mais uma vez, é muita alegria poder estar aqui compartilhando com os irmãos, né, a rica e a maravilhosa, a excelência da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que fica no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 9, a qual tem como título o lamento do profeta, onde o profeta começa a se lamentar do seu chamado. Porque ele fala, quando pensei, por um certo momento, passa pensamentos na cabeça do profeta, de tristeza, pensamentos de angústia, de chegar a parar em desistir, em parar, estacionar no meio do caminho. Mas ele fala, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente. Observe que ele fala que o coração dele começa a queimar, começa a arder. Algo parece que está incendiando aquela chama, aquele desejo, o anseio da alma, de não poder se afastar e se esquecer do Senhor, porque quando nós lembramos do Senhor, isso traz alegria, isso traz força, vigor. E o profeta, ele passava por um momento transitório, um momento de confronto. Ele estava cansado fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. O profeta estava cansado porque o propósito que o profeta tinha era um chamado muito grande, mas era difícil. Não era para todos aquilo que o profeta estava vivendo. Mas Deus sabia da capacidade de Jeremias. Deus sabia que ele era capaz, né, de cumprir com o chamado que Deus designou e colocou na mão dele. Mas o que mais doía e lamentava o profeta, porque o povo a qual ele anunciava a mensagem de Deus era um povo de um coração duro, um povo de uma cerviz dura, um povo espiritualmente cego falando, um povo que não queria saber das palavras do Senhor, um povo que estava cada vez mais distante do Senhor. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, levanta o profeta, manda no meio do seu povo e manda anunciar, proclamar as boas novas, que é de arrependimento, a mensagem de conversão, que o povo muda, que o povo passasse por uma transformação. Mas só que o povo estava sendo guiado e conduzido por falsos profetas, onde o Senhor falou, né, dos lobos, né, disfarçados de peles, né, os lobos disfarçados. Por quê? Hoje nós vivemos isso no nosso tempo. Tem muitos, né, muitos pastores, muitos líderes espirituais que estão levando as suas ovelhas para o abismo, para a beira da morte, com falsos ensinamentos. E levando, afastando as ovelhas do pastor, do bom pastor. Mas preste atenção que o profeta, ele lembra, né, ele traz à memória, a lembrança, aquilo que trazia esperança a ele, que é Cristo, que é a palavra, né? Então assim, às vezes você está passando por um momento difícil, né, no seu ministério, no seu chamado, chegou até a pensar, né, em desistir, em parar, em largar tudo, né, não continuar mais com o projeto que Deus colocou nas tuas mãos, mas eu venho aqui te dizer uma palavra da parte de Deus. Não desanima não, continua. Sabe por quê? Porque teu trabalho não é em vão não. O Deus que te chamou, o Deus que te criou, que te formou, que chamou tu desde o ventre da vossa mãe, né, te capacitou, Ele está velando por você, Ele está no céu, Ele está te vendo, Ele está acompanhando cada passo que você está dando. Você não está só, não pense que você está só, porque o Senhor está contigo. No livro de João 6, quando Deus faz aquela revelação de que Ele era o pão do céu, muitas pessoas se escandalizam, e muitos os deixam, se retiram, começam a se dispersar a multidão. Então o Senhor pergunta para os 12, né, os discípulos, perguntando, e vós também irão se retirar? Então Pedro vai e fala assim, para onde iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Então assim, lembre que só o Senhor tem um plano bom, perfeito e agradável para a sua, para a minha, para a nossa vida. E o plano que Deus tem para nós é um plano de salvação. É um plano ao qual aqui nessa terra nós não podemos viver
está lá preparado no reino dele. E não entristeçai o vosso coração, tá? Porque o Senhor é a vossa força. Alegrai-vos, não abaixei as vossas cabeças, porque Deus está contigo. E o que eu quero te dizer é, não desista, não pare, porque Deus tem tudo sob controle e tem um tempo determinado para todas as coisas, um propósito para tudo debaixo do céu. E Deus, Ele não deixa você entrar sozinho no projeto. Por mais que você não veja, Ele está com você lado a lado. Ele te leva na palma das mãos, Ele te abraça, te acolhe, assim como um pai que ama um filho e o protege, né? E o guia no caminho da verdade e o abençoa. Assim é eu e você nas mãos do Senhor. Então que Deus te abençoe. Eu te desejo um próspero ano novo. Tudo de bom para você e para a sua casa. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você todos os dias da vossa vida. Amém.